Aleluia. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Que bom que você está aqui nessa manhã, porque o Senhor te trouxe para trazer revelações ao teu coração, que vai mudar a sua vida, a minha vida a partir de hoje. Não seremos mais os mesmos a partir dessa ministração de hoje, porque Deus está querendo mover as águas nas nossas vidas. E nós cremos que a boa obra que Ele começou em mim e em você, na minha casa, na sua casa, Ele é fiel para completar. Porque essa é a promessa que Ele nos fez, e Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, em nome de Jesus. Quero também cumprimentar você que está em casa nessa manhã, cultuando conosco, nessa live, e dizer que nós temos que fazer o sobrenatural acontecer nas nossas vidas, porque Deus espera em nós que isso aconteça, em nome de Jesus. Não sejamos ouvintes, nós queremos ser praticantes, amém? Nós queremos ser como aquele aleijado, aquele deficiente na boca do tanque, que quando as águas se moviam, o anjo descia para mover as águas, ele fazia o impossível, até que chegou o dia do milagre dele. Muitas vezes a pessoa fica em seus lares esperando acontecer algo sobrenatural, e eu creio que se não fizer a vontade, o desejo, o esforço para estar na presença de Deus a cada momento, não vai acontecer o milagre, porque Deus espera em mim e em você, que nós tomamos a atitude de nos transformar, de nos, se submeter à sua palavra, para que aconteça o sobrenatural dele na sua vida e na minha vida, amém? Coloca para nós, por favor, Jó 36, 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Coloca o 10 para nós, por favor, 36, 10. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina, e ordena-lhes que se convertam da maldade. Amém? Essa é a palavra de Deus. Deus é poderoso para fazer na minha e na sua vida. Amém? E Ele abre os nossos ouvidos. Muitas vezes nós estamos com escamas nos olhos, com os ouvidos tapados, com o coração endurecido, e Ele vem ao nosso socorro. Ele não vai nos desamparar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe para esse local, Senhor, chamado casa de oração. Nós cremos, ó Senhor, que algo especial vai acontecer nessa manhã, Pai. As águas serão movidas, Senhor, os ventos serão soprados sobre esse local, o Teu Espírito fará sobrenatural acontecer nesse local, Pai. Nós cremos, ó Deus, que cada pessoa que entrou por essas portas, cada um que se dispôs a ligar a internet, buscar a Tua palavra através dessa live, serão tocados, Senhor. Nós queremos ser uma geração transformadora desse mundo, jaz no maligno. Nós queremos, ó Deus, ser os escolhidos do Senhor para a batalha que Ele nos propôs. Nós queremos demonstrar a Tua graça e o Teu favor, Senhor, em nossas vidas e através das nossas vidas, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, ver o Teu reino se expandindo, Senhor, e os nossos olhos se alegrem, porque o Senhor está fazendo maravilha no nosso meio, Pai. Nós não queremos ser murmuradores, reclamadores. Nós não queremos ser como o povo que saiu do Egito e o Senhor operou milagres e maravilhas em suas vidas. Contudo, eles não olharam para a sua glória, para o Teu favor, para o Teu poder, Pai, mas murmuravam. Não, Senhor, coloca em nós um coração segundo o Teu coração, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, exaltar o Teu nome, para que nós possamos testemunhar que Tu és o Deus das nossas vidas, o Deus que não mente, o Deus que não falha, o Deus que não retrocede, o Deus cumpridor da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra diz, ó Deus, que nós não devemos desanimar, porque o Senhor que vai à guerra, vai à batalha, vai adiante, o Senhor que vai nos levar a lugares que nós nunca estivemos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, mergulhar no profundo do Teu Espírito, para que a Tua glória se manifeste em nós e no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor.
iluminou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia! Não há o que temer, porque nós sabemos que o Senhor, Ele já se faz presente em meio aos nossos louvores. Amém? Aplauda Ele. Aleluia. Nós te convidamos, Espírito Santo. Nós te convidamos essa noite. E nós clamamos e pedimos: venha sobre nós. Venha sobre nós nessa manhã. Venha sobre nós, Espírito Santo da verdade. Enche este ambiente, enche este lugar com a tua glória. Se manifeste em nossas vidas. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer
O que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Nós te damos liberdade. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Você pode clamar nesta manhã e dizer: eu te dou liberdade, Espírito Santo. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Oh, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Essa dimensão espiritual sobre nós nesse dia. Oh Deus, nós queremos que o teu trono possa ser uma replicação da tua glória neste lugar. Oh, nós sabemos que no teu trono tem oração, adoração constantes. Por isso nós queremos que o teu Espírito Santo possa nos conduzir a este lugar. Nos conduz, Espírito Santo. Nos conduz, Espírito Santo, a este lugar onde a
acontece o avivamento, onde acontece o mover do Espírito Santo. Oh, que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Peça, que seja hoje, Senhor, vem derrama, que seja hoje, vem derrama, que seja hoje, vem derrama do teu Espírito. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Aleluia, aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam. Nós glorificamos a ti, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nós te exaltamos, nós te reconhecemos, Senhor. Só tu és digno, só tu és exaltado, só tu és santo, só tu és bendito, Senhor. Feche os teus olhos, feche os teus olhos e comece a adorar e bendizer ao Senhor, porque Ele é digno da nossa excelência. Ele é um Deus excelente e nós estamos aqui para entregar o nosso melhor como uma prova da nossa excelência e do nosso amor. Que você possa ser o resultado da sua adoração, que acontece lá na sua casa, e aqui seja a resposta do seu coração para o Senhor. Oh Pai, recebe, recebe. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas a
os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Cante. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro. Tu és digno, Senhor, por isso que nós cantamos e te adoramos. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Te exaltamos.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Renda a Ele palavras de amor nesse dia. Santo, 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 santo é o Cordeiro que venceu a morte. Santo, santo, Tu és dignificado, Jesus Cristo. Tu és santo, santo, santo. Oh, maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós Te reconhecemos, nós Te adoramos. Adore. Adore a Deus, adore a Deus. Santo, 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 santo. Tu és digno, Tu és entronizado em meio aos nossos louvores, Senhor. Só Tu és digno. Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Estamos aqui com o nosso coração aberto para poder cultuar nesta manhã. Que privilégio entre tantos mortais, porque muitos ainda não conhecem o verdadeiro Evangelho. Muitos vivem cegos e presos a uma religião. E entendemos que Cristo é muito mais do que uma religião. O que Ele fez por nós foi revelar o Teu amor à humanidade. Por isso nós estamos aqui, depois de mais de 2000 anos, crendo em Jesus e declarando que o nosso Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Nós queremos Te coroar, Jesus, Te entronizar e declarar que somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e glória. Estamos aqui rendidos a Ti. Estamos aqui desarmados e com o nosso coração aberto para que o céu possa se revelar à terra nesta manhã, em nome de Jesus. Nós não viemos aqui para saquear o céu, para dizer eu quero, eu quero, eu quero. Nós viemos para cá para dizer: Senhor, toma minha vida, toma meu coração, toma tudo que eu sou, toma tudo que eu tenho. Eu quero Te entregar de livre e espontânea vontade. Eu não quero estar aqui, ó Deus, para fazer barganha, troca, comércio, porque a Tua palavra diz: como se multiplicou o vosso comércio. Foi o que o Senhor disse para Lúcifer, por ter se multiplicado o seu comércio, por conta do seu coração, por ele ter se corrompido. Ele foi expulso da Tua presença. E nós queremos estar aqui com o espírito certo. Nós queremos estar aqui sabendo que quando cultuamos a Ti, quando louvamos e adoramos, existe uma resposta do céu. Cadeias se abrem, milagres acontecem, existe um fluir, existe um manifestar. E é por isso, Senhor, que aqui estamos como Tua igreja, o Teu povo, geração escolhida, para dizer: mova-te pelo Teu Espírito segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Assim seja, assim será. Que as palmas louvem ao Senhor. Podemos assentar. Muito bom dia a todos vocês.
como é bom estarmos juntos. Que alegria estar aqui com a Nice. O time está completo hoje, Nair, Nice e Maurício. Aleluia, glória a Deus. Que bom estar com todos vocês aqui. Olha a Lourdinha lá e Joel, que saudade de vocês. E Janete, que alegria tê-los aqui. Muito bom. Que Deus abençoe você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Márcio, pega firme, meu filho. É nóis. Glória a Deus. Vó Dirce, Adélio, Rita, Robeli, David, glória a Deus. Amém. Toninho, Rose, Isa, glória a Deus. O Felipe e a Jéssica. Está aí com presente de Deus ou não? Tem que estar. Ah, está ali. Agora não desgruda mais, é ou não é? Nasceu o bebezinho da Jéssica. Depois vocês vão dar um confere lá, tá bom? Alex, glória a Deus. Amém. Que bom tê-los aqui. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês que estão neste momento cultuando conosco, para que juntos gostaria de fazer um convite a vocês para que pudessem compartilhar o culto de hoje. Nós somos missionários e evangelistas deste tempo profético, e com apenas um toque nós conseguimos alcançar o coração de muita gente. Que você possa, em nome de Jesus, poder compartilhar o culto desta manhã, em nome de Jesus, tá bem? Você escolha algumas pessoas aí do seu WhatsApp, que você mande o link. Enfim, nós precisamos levar o Evangelho mais adiante, porque o tempo está sendo abreviado, e logo ele vem, né, Creuza? Então a gente tem que permanecer firme com Jesus, tá bem? Gostaria de fazer um convite a vocês para que conhecessem o nosso canal lá no YouTube, Igreja da Fé Cristã. Temos inúmeros vídeos lá que vão abençoar muito sua vida, tá bom? Ouça e assista pelo menos 1 ou 2 cultos por semana, isso vai te abençoar demais. Lembra de compartilhar e também de dar o seu like. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, assim você vai receber em tempo atual os nossos vídeos postados, tá bom? Em tempo real, por favor. No WhatsApp não, no Facebook, eu gostaria que vocês também pudessem curtir, deixasse lá o comentário, principalmente na transmissão do nosso culto. Me diz de onde você se for o caso, pode pedir uma oração. Eu costumo ler depois as mensagens, e eu respondo pelo menos para aqueles que são nossos visitantes, ou até alguns irmãos, dependendo da necessidade, tá bem? Nosso site www.igrejadafecristã.com.br. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da palavra santa entregue à sua igreja. Estamos aqui, Senhor, para eternizá-la em nossos corações. Que o teu propósito seja real na nossa vida, para que possamos entender tudo aquilo
que o Senhor tem para o seu povo neste tempo profético, em nome de Jesus. Amém? Esta noite, por volta das 3:30 da madrugada, o Senhor falou no meu coração a respeito do que eu vou ministrar hoje. Eu tinha uma mensagem preparada e foi muito forte a convicção de poder trazer nesta manhã algo da parte de Deus para a igreja. Eu gostaria que você pudesse permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração, em nome de Jesus. A igreja dos nossos dias fala muito no Espírito Santo. E é interessante que uma igreja que fala muito do Espírito Santo tenha tão pouco do mesmo Espírito Santo. Porque em nossos dias, o Espírito Santo não passa de algo, ao invés de ser alguém. Nós acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Em nossa declaração de fé, cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe um movimento religioso que tem o Espírito Santo como força ativa, semelhante à eletricidade. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa dotada de emoções. O Espírito Santo, segundo a palavra, ouve e fala. O Espírito Santo tem atribuições bem pessoais, nos dirige, nos guia, governa, conduz. O Espírito Santo é chamado de ensinador, mestre, professor. O Espírito Santo é o paráclito ou paracleto, aquele que nos assiste em nossas dificuldades. Comparado a uma pessoa que pega numa ponta e o Espírito Santo em outra ponta, de modo que nunca estamos sozinhos em nossa caminhada com Cristo. O Espírito Santo, ele nos dá todo o suporte necessário para podermos passar por aquele momento e vencer. Muitas vezes a coisa não sai exatamente como gostaríamos, mas entendemos que o propósito de Deus sempre se cumpre. Muitas vezes é para nós algo doloroso, porque o nosso querer é frustrado, mas por outro lado, o nosso Deus sabe o que é melhor para nós. E mesmo com as perdas, nós entendemos que não se trata de prejuízo, porque Deus está nos forjando segundo o seu propósito. Nós somos muito egoístas e queremos que Deus faça aquilo que queremos, mesmo Ele sendo Deus. Falta o sentido de compreensão em saber que Deus é Deus, o Criador, e nós somos nós, criatura. E como diz o profeta, o caco quebrado não pergunta ao vaso ou ao Criador,
não pergunta ao Criador o porquê. A palavra fala a respeito do Espírito Santo como consolador, aquele que consola a nossa dor, aquele que representa o bálsamo de Gileade, o tratamento necessário, o remédio para as nossas feridas abertas. É aquele que cura, é aquele que sara, é aquele que fecha as feridas, que cicatriza. O Espírito Santo é aquele que não partiu, mas que ficou. Os discípulos estavam recebendo as últimas instruções por parte de Jesus. E aquele momento se tratava de um momento diferente. Embora eles não quisessem acreditar naquilo que Jesus pregara durante os 3 anos e meio de ministério terreno, vou ser preso, vou ser torturado, vou ser crucificado, mas vou ressuscitar. Os discípulos relutavam, eram resistentes. Por quê? Eles ainda não tinham o Espírito Santo. Acredito que você se lembra que o Espírito Santo, ele desceu no dia de Pentecostes. Pentecostes fala a respeito da festa da colheita. E nós associamos ao advento do batismo do Espírito Santo. Eles tinham uma porção do Espírito. Eles tinham autorização para operar no sobrenatural de Deus por liberação do próprio Jesus. Os discípulos, eles operavam milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eles tinham uma unção sobre a vida deles, porque caminhavam com Jesus e obedeciam a sua palavra. Jesus é a palavra viva de Deus, o verbo encarnado. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Ali estava o Deus encarnado, que deixou o céu, se despiu de toda a glória, e se vestiu de carne como eu e você, se tornou como um de nós, se humilhou, para entender a nossa realidade, e para nos resgatar da condenação eterna, por conta do pecado de Adão. Por um homem o pecado entrou na humanidade, mas por conta de um homem, Jesus, a condenação eterna foi removida. Para todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Como está escrito lá em Romanos capítulo 10, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Acredito que 8, dá uma olhada. Mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Continua. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Continua. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Obrigado. Os discípulos não tinham as revelações necessárias que testificassem com aquilo que estava por vir. Jesus então, naquele momento, diz: vocês vão ter uma surpresa, vão conhecer o Consolador. Estavam tristes, cabisbaixos, sem entender o que estava por vir. Aquele discurso que Jesus apregoava ao longo de 3 anos e meio, ao seu fim começou a se tornar mais forte. Jesus o repetia mais vezes, e lá no profundo do coração existia um sentimento que precisava ser tratado, e Jesus então diz: eu enviarei outro Consolador. Por quê? Porque até aquele momento quem os consolava era o próprio Jesus. E eu vou enviar outro Consolador que vai estar com vocês para sempre. Para sempre. Eu fisicamente não posso estar com vocês em todos os lugares, mas agora volto para o Pai, e o Espírito Santo vai estar com vocês em todos os lugares, aonde quer que vocês possam ir, eu estarei lá, porque o Espírito Santo estará com vocês. Eu não vos deixarei órfãos. O que é um órfão? Ou uma situação de orfandade? É quando uma pessoa perde o pai e perde a mãe, e ele diz: estou desamparado, não tenho mais ninguém, como vou fazer para viver? E Jesus então dá instruções aos seus discípulos: este Consolador estará com vocês, e por esta razão vocês não estarão órfãos na terra. Ou seja, quando você compreende por revelação, você deixa de viver a orfandade para viver o amor de Deus. Quando a palavra diz, Paulo ministra que a igreja foi adotada, ou que fomos adotados, eu costumo usar a palavra filiação, no caso de adoção. Entendemos que somos filhos, mesmo não sendo judeus, contamos com os mesmos direitos, somos adotivos. Mas por outro lado eu digo, filiação. Tanto um como o outro são filhos. Não somos judeus. Não sei porque Deus escolheu os judeus, mas os judeus não o escolheram. Até hoje estão à espera do Messias. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas nós, os gentios,
O evangelho chegou a nós por Paulo. Pedro foi resistente. Deus precisou levantar outro apóstolo. E a palavra chegou até nós. Você é filho. Você é filha. E comunga de tudo aquilo que o céu tem para a sua vida. Você precisa compreender que tem deveres, mas também tem direitos. Deveres atribuídos a você, mas direitos constituídos pelo amor de Deus. A igreja do nosso tempo tem dificuldade para entender este amor, porque amar para nós é um sentimento volúvel, um sentimento raso, um sentimento egoísta. E nós precisamos orar e dizer: Deus, me revela o que é o teu amor. Porque quando esta revelação cair no teu coração, você vai viver outra realidade. Você não vai viver mais na limitação que você anda no dia a dia, onde as pessoas te frustram, decepcionam, desiludem, e você fica mal por conta destas pessoas, porque você cria uma expectativa falsa. Você quer que as coisas sejam de um jeito, e de repente as coisas acontecem de outro jeito. E o diabo sabe que você é uma pessoa melindrosa, sensível, hipersensível, e não precisa muito para o diabo tirar você do prumo, do eixo, do centro. E quando eu falo centro, eu estou falando o centro da vontade perfeita de Deus, onde tudo aquilo que te acontece não pode te abater, não pode mexer com a sua estrutura psicológica. Mas pastor, isto é impossível. Não, é restauração. Chega uma hora que você cria uma blindagem especial, uma blindagem espiritual, e a Bíblia chama isso de armadura de Deus. É invisível, mas existe, é real, é verdadeira, e as setas inflamadas do diabo, dos demônios, do inferno, não podem perfurar esta blindagem, não podem ferir você, porque o inferno o tempo todo está disparando estas setas inflamadas, estas setas venenosas, e muitos são feridos, porque falta discernimento espiritual. E esse discernimento espiritual vem através de um dom, e este dom vem por conta do Espírito Santo. E você precisa caminhar com o Espírito Santo e se relacionar com Ele como uma pessoa, porque, como já disse, Ele não é uma coisa, não é apenas uma força. Você precisa caminhar com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, para depois ouvir a voz do Espírito Santo. Tem muita gente que fala: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, mas ele não anda com o Espírito Santo, e o Espírito Santo não fala com ele, porque ele não fala com o Espírito Santo. Precisamos ter uma relação com o Espírito Santo, íntima, particular, pessoal, profunda. Me lembro que li um livro no começo da minha caminhada cristã, e o título era Good Morning Holy Spirit, Bom Dia Espírito Santo. Eu gostaria que você lesse esse livro. Tem muita gente que critica, mas aquele que tem discernimento
separa a carne do espinho. O importante é a igreja estar aberta para ter uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Porque a pior tragédia que pode acontecer em nossos dias é uma igreja sem o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu prego, mas ninguém se converte. Está faltando unção. Quem dá esta unção é o Espírito Santo de Deus. Está faltando testemunho. Por que é que você não tem testemunho? Porque não anda com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai dizer assim: não faça isso, não fale isso, não critique ninguém, abençoe esta pessoa, faz o bem às pessoas que te prejudicaram, ore por elas, faça gentilezas. O Espírito Santo, ele vai começar a nortear a sua vida. O que vemos em nossos dias é um ajuntamento de pessoas dentro de igrejas que dizem ser igreja, mas na verdade não se comportam como igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz assim, sobe um pouquinho para arriba, mais um pouco, sobe, pode subir. Ok, olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A pessoa não entende que o Espírito Santo existe para a igreja. E podemos estar dentro da igreja sem uma revelação do que é ser filho e ser filha. Aí nós vamos lidar de uma forma errada com os dons espirituais, com os ministérios, porque não temos uma experiência amadurecida com o Espírito Santo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a meninos em Cristo, infantis, crianças. Este é o comportamento da igreja em nossos dias. Uma igreja infantilizada, reclamando de tudo e de todos. Me mordeu, me beliscou, puxou meu cabelo, falou de mim, chutou meu pé, minha perna. Ou seja, nós não compreendemos que fomos chamados para fazer algo muito maior, e você perde o tempo só reclamando, murmurando, choramingando, se lastimando e blasfemando. A partir de hoje eu gostaria que você compreendesse que o Espírito Santo quer te levar a uma dimensão maior de fé e de experiência, de vivência, de realidade. Quando alguém vier falar com você, você diz assim: irmão, eu não estou mais neste patamar, eu não estou mais neste nível, eu já fui assim. O pastor pregou e falou a respeito de ser infantil, menino, criança. Eu não quero perder o meu tempo com aquilo que o diabo quer fazer. Eu quero pregar para as pessoas, eu quero falar do amor de Cristo, eu quero levar esta mensagem, eu quero cuidar de pessoas, eu quero fazer visitas, eu quero presentear alguém com uma Bíblia, eu quero estar orando por aquele que é necessitado, eu quero estar estendendo a minha mão, ajudando aquele que precisa. Porque caso contrário você vai ficar não só dentro desta igreja, mas dentro de qualquer outra igreja, e nós estamos falando da igreja de Corinto.
Uma igreja que não tinha essa consciência. O Espírito Santo se manifestou ali de uma forma sem igual. Eles tinham a manifestação, mas eles não tinham a revelação. E por conta disso, muitas vezes o dom oferecido é contaminado. A pessoa não está em santidade. E quando a gente fala de santidade, a gente pensa no quê? Adultério, traição, quebra de aliança. Mas a Bíblia fala da mentira, do engano, da falsidade, das brigas, confusões, contendas. É pecado. Pecado do mesmo jeito. Muitas vezes o feio aponta o horroroso, e o sujo aponta o mal lavado, um falando do outro. E a igreja que cresce, a igreja pungente, é a igreja que depende do Espírito Santo para crescer, para romper, para dizer: eu quero ser diferente, eu quero ser um instrumento, um canal, um veículo, um meio, um vaso nas mãos do Senhor. Eu não quero mais ser usado pelo diabo, porque quando você reclama, murmura, choraminga, se lastima e blasfema, o diabo está usando você, para você plantar uma semente no coração daquela pessoa. Você não gosta de alguém, você vai falar daquele alguém, para alguém que de repente não tem nenhuma reclamação daquela pessoa, mas agora, por ela gostar de você, ela vai marcar aquela pessoa e vai dizer: eu vou evitar, não quero ter contato, vou me distanciar, vou ignorar. Aquela pessoa que tinha um coração puro, agora ela está contaminada. A pessoa não fez nada para ela, mas é como se tivesse feito, porque ela está ferida, ferida de tabela. Feriu uma pessoa que eu gosto, logo você me feriu também. A pessoa não sabe nem o que está acontecendo, porque a outra não teve a maturidade de resolver com ela. E o conselho de Jesus registrado no livro de Mateus é: se o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é nem se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai e resolve com ele, você e ele sozinho. Isso é maturidade, e você precisa crescer. O maduro não fala de ninguém. Se você fala de pessoas ou de coisas o tempo todo, se você bate sempre nesta tecla, você precisa crescer. Falta maturidade. É uma igreja criança, infantil, menina. E guarda o que eu vou dizer: isso retarda a vinda de Cristo, porque Jesus não virá buscar um berçário, um fraldário. Jesus virá buscar a sua noiva. A sua noiva precisa estar crescida, desenvolvida, amadurecida, pronta para o casamento. Mas nós não ouvimos com frequência uma mensagem como esta. E o diabo, ele opera na ignorância. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos confronta, a verdade mexe com as nossas estruturas, porque nós temos valores, e valores errados. Eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Esta teimosia não é uma teimosia santa, é maligna. Quando alguma coisa for mostrada a você pelo Espírito Santo de Deus, se arrependa e diga assim: Espírito Santo, eu quero ser santo, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Aí você vai falar bem da sua igreja, vai falar bem dos ministérios, vai defender o seu pastor, a sua liderança. Nós podemos errar,
não devemos, mas nós podemos errar, e se erramos, não é de propósito, é na tentativa de acertar. Aí nós precisamos de uma igreja amorosa, de uma igreja que caminha do nosso lado, que nos dá suporte para podermos fazer um trabalho relevante neste tempo profético em Bragança Paulista. Você precisa amar a oportunidade que Deus lhe entregou. Ele fundou esta igreja nasceu no coração de Deus. Não costumamos dizer, o pastor Alberto abriu o ministério. Não, Cristo fundou uma única igreja, e esta igreja nasceu no coração de Deus. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. A igreja é feita de irmãos amorosos. E uma igreja não fecha muitas vezes, porque há pelo menos um justo lá dentro. Lembra de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra? Se tiver pelo menos um justo lá, o Senhor não destrói. Imagina que dentro desta igreja, que não é perfeita, muitas vezes tem mais aquilo que é humano do que aquilo que é espiritual. Mas tem pessoas sinceras, que dobram os seus joelhos, que despertam de madrugada, que se ajoelham do lado de suas camas, que jejuam durante a semana, que oram, que leem a palavra, que buscam a revelação de Deus neste livro. Pessoas que durante a semana estão ligadas com o céu, orando e intercedendo por você. E muitas vezes nós fazemos parte da igreja como se faz parte de um clube, de uma confraria, de uma fraternidade. É mais do que isso, é um relacionamento aberto com o céu. Nada pode bloquear, a ponto de você olhar para o teu irmão mais torto que nós temos aqui dentro, e enxergar ele com os olhos de Jesus e amá-lo, não criticá-lo, apontar o dedo, atirar pedras. Costumo dizer que a igreja precisa ser mais hospital do que tribunal. Esta é minha oração. Eu fico tão triste em saber que muitas vezes os irmãos estão se mordendo. E tem irmão que é tão infantil que diz assim: não, eu não vou mais na igreja por conta desse e por conta daquele. Ele nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Ele sempre esteve com a motivação errada. Tem gente que abandona o evangelho, tem gente que vira as costas para Jesus. Amados, vocês estão ouvindo um homem falar que foi muito perseguido nesta cidade, injustiçado, ameaçado, execrado em praça pública. Eu tinha tudo para nunca mais subir no púlpito e pregar o evangelho, mas eu decidi viver para Deus. Não me importa o que falam de mim, não importa o que me fazem, o que me importa é o que Jesus fez pela minha vida. Eu estava perdido, e Ele me encontrou, Ele me resgatou, Ele me tirou do atoleiro, do charco e lamaçal de pecado, Ele me curou das minhas doenças e enfermidades, de modo que eu disse: Deus, enquanto eu viver sobre a face da terra, eu nunca vou deixar de pregar a Tua palavra. Eu quero viver para Ti. Aquele que não vive para Deus na terra, não vai viver para Ele no céu. Guarda isso. Aquele que não viver para Deus na terra, não vai viver com Ele no céu. Doeu demais, me machucou profundamente. Espiritualmente eu sangrava, hemorragia intensa, mas eu me ajoelhava e dizia assim: Deus, eu quero ver esta pessoa com os olhos do Teu amor,
porque caso contrário, você o tempo todo vai viver se sentindo injustiçado. Eu fiz o meu melhor, essa pessoa criticou, nada está bom para ela não reconheceu, ela não valoriza, então não quero mais fazer parte da equipe, eu não quero mais fazer nada. E você está no meio da igreja, mas como uma pessoa nula, em paralisia. A igreja precisa ter pessoas ativas. Nós precisamos ser como omelete, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais eu apanhei, mais eu cresci. Perdoei aquelas pessoas, porque Jesus na cruz me ensinou uma lição, de pendurado lá, antes de dar o último suspiro, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não fariam. Você sabia que o teu marido não sabe o que faz? Se ele soubesse, ele não faria o que ele faz. A tua mulher não sabe o que faz, por revelação, porque se soubesse, não faria. Os filhos não sabem o dano que estão causando aos pais, porque se tivesse revelação, assim não faria. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu já fui cego também, eu já fui surdo também, não enxergava nada e não ouvia ninguém. Por isso que tem um ditado que diz assim, que o pior cego é aquele que não ouve, porque nós somos teimosos, tem que ser do nosso jeito, a igreja tem que ser do nosso jeito. E olha que coisa linda quando você amadurece, você vai me ajudar e ajudar a liderança a cuidar de outros bebês que nascem. Imagina que na nossa igreja temos hoje 7 ou 8 grávidas, 2 já tiveram bebê. Estes bebês são indefesos, eles não têm autonomia, eles precisam ser cuidados, e para cuidar de um bebê, você precisa amar, aí você vai alimentar, você vai trocar a fralda, e olha que trocar fralda não é fácil, e o crente é assim também, aquele que é bebê espiritual, a gente também tem que trocar umas fraldas e muito fedidas, fazem muitas cagadas, e nós temos que amá-los, e quem ama, vai dar banho, quem ama, vai proteger, esse é o nosso papel. O autor do livro de Hebreus diz, que já era para você, está comendo alimento sólido, mas está comendo papinha, aquele leitinho, diluído, aguado. Eu me decidi lá atrás, eu não quero perder o meu tempo, para ficar me defendendo, porque o justo não se justifica, se eu ficar me defendendo, eu nunca mais prego o evangelho na minha vida. Se tem alguém que leva paulada e todos os dias é um pastor, é aquele que se atreve a dizer sim para um chamado e se torna líder. Sempre alguém tem alguma coisa para falar de um pastor, e a mídia contribuiu muito para isso. Por exemplo, quando se fala de pastor, todo pastor é ladrão, e todo padre é pedófilo. Todo pastor é ladrão? Claro que não, tem pastores sérios. Todo padre é pedófilo? É claro que não, é óbvio que não, certamente que não, tem padres sérios. Do mesmo jeito que tem o bom advogado, tem o mau advogado, bom engenheiro, tem o mau engenheiro, o bom comerciante, o mau comerciante, tem o bom pastor, e aquele pastor que é tranqueira, que até questiona se é que ele tem um chamado de Deus, porque aquele que foi chamado por Deus,
vai ouvir do próprio Deus as diretrizes através do Espírito Santo. Então a igreja, ela precisa se fortalecer. Nada pode desviar o teu foco, o teu olhar de Cristo, e este morto e ressuscitado. Porque a igreja de hoje, qualquer paixão me diverte. Hoje a pessoa está no altar, amanhã está sentada aí sem fazer nada. E daí, para ir para o mundo, é rapidinho. Um homem de Deus certa vez disse: tire o meu púlpito, ou melhor, tire o púlpito de mim e morrerei. Tire o púlpito de mim e morrerei. Sabe o que significa? Ele tinha tanto compromisso ao chamado de Deus, ao propósito de Deus para a sua vida, que ele disse: se vocês tirarem de mim o púlpito, certamente a minha vida acaba. Por quê? Porque a tua razão de viver é Deus, o teu respirar é Deus. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então quando você só toca, só canta, só dança, quando você só faz alguma coisa mecânica e automaticamente na igreja, você vai abrir mão disso sem pensar duas vezes. Eu vou contar um testemunho de um irmão muito querido do nosso ministério. Um dia, o Everaldo me procurou, líder de célula, e disse: pastor, eu estou passando por esta situação, eu acho que é melhor a gente ver o que vai fazer. Aí eu disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou precisar fechar a célula lá na sua casa. Esse homem começou a chorar copiosamente. Ele não conseguia falar, ele tremia. Ele dizia: pastor, eu amo estas pessoas, não tira essas pessoas de mim, não fecha a célula. Ao passo que eu converso com outros líderes, não estou nem aí, se o senhor quiser mudar, muda, se o senhor quiser tirar, tira, para mim não faz diferença nenhuma. Se lembra de Salomão, quando levaram duas mães, uma era verdadeira e a outra dizia que era mãe. Uma delas, durante a noite, se deitou sobre a criança e matou o filho. E ela pegou o filho da outra mulher e trocou as crianças. E levaram esta questão lá para Salomão. Quem é que fica com a criança? Salomão, na sua sabedoria, falou: pega uma espada, corta a criança no meio, dá metade para uma e metade para outra. Aí a mãe verdadeira disse: não, dá a criança para ela. Ele pegou a criança e deu para esta mulher e disse: você é a mãe de verdade. Por quê? Por conta desse brado. Eu prefiro meu filho vivo, mas com outra mulher, com outra pessoa, do que ele morto. Então, nós precisamos amar a igreja de Cristo. Quem ama, cuida, sempre eu falo isso. Por que você não dizima e não oferta? É porque você não ama. Porque quem ama, cuida. Aí você diz: pastor, eu não tenho condições de cuidar da igreja. Aquele que amadurece vai buscar meios, condições, oportunidade para cuidar. Aquele que é da igreja infantil, menino, criança, ele não vai fazer nada pela igreja. Ele vai sugar apenas, ele vai aspirar apenas, mas ele não vai cuidar. Eu vejo, por exemplo, nossos jovens que começam a trabalhar. O pai e a mãe dizem o quê? Não precisa ajudar em nada em casa. Precisa sim. Você precisa ensinar um modelo de responsabilidade para os seus filhos.
Não, tadinho dele, paga só uma continha de água, vai, R$49, paga aí uma continha de luz. Aquele que é maduro vai pensar assim: meu pai e minha mãe já fizeram tanto por mim, eu vou pegar uma parte deste meu salário e vou abençoar a vida dos meus pais, todos os meses. Mas o que a gente ouve? Eu não vou poder ajudar esse mês por conta disso, por conta daquilo e por conta daquilo outro. Eu me lembro do meu irmão, o testemunho que ele dava quando ainda era jovem. Seu primeiro emprego, ele separava o dízimo para entregar para o Senhor, pegava todo o dinheiro e dava na mão da minha mãe. Eu nunca me esqueci do testemunho do meu irmão. Quantos filhos fazem isso hoje? Não ajudam em casa e subtraem, tiram aquilo que o pai muitas vezes não tem, aquilo que a mãe muitas vezes não tem. Os pais entram em dívida por conta de filhos que não têm responsabilidade. Quem ama, cuida. Está precisando de um jogo de sofá melhor nessa casa. Ele vai, pega a mamãe, vamos dar uma olhada na loja, vamos ver um jogo de sofá. Não, eu quero comprar e dar de presente para você. Fogão está velho, tem 6 bocas, só funciona 2. A geladeira não está gelando direito. O chuveiro é aquele que no frio você tem que ficar encontrando o fio de água quente, porque é uma luta. É um fio de água quente e o resto água fria. Você toma banho orando em línguas. Quem ama, cuida. A igreja do nosso tempo tem que ser amadurecida. Quando o pastor estabelece algo no altar, a liderança tem que ser a primeira a dizer: eu quero apoiar esse projeto. Quando o som foi comprado, quando as cadeiras foram compradas, quando tivemos alguns projetos na igreja, sempre a primeira oferta é minha, e a última acaba sendo minha também, porque muitos desistem na metade do caminho. Eu tive aqui alguns pastores no nosso ministério, que eram pastores do oba-oba, queria fazer para se aparecer para a igreja. Na hora, nós apoiamos, daqui a pouco, na metade do caminho, pulava fora do barco. Eu louvo a Deus, e não falo isso por vanglória da minha parte, mas sempre eu soube compreender isso. Eram pastores infantis, meninos, crianças, derramaram óleo na cabeça deles, e eles acham que ser pastor é título. Deus me dava graça, eu dizia: Deus me abençoe, para eu poder arcar com este compromisso. Nunca me revoltei, nunca murmurei, nunca fiquei ferido, porque quando isso acontece, você amarra a ação de Deus na tua vida. Sabe por que tem bênção que não acontece? Você não perdoou. O tempo todo você está falando daquela pessoa. Eu tive, dia desses, um atendimento, e uma pessoa ficou devendo um bom dinheiro para esta outra pessoa. Foi uma sociedade que abriram juntos, e esta sociedade não deu certo, e o nome desta pessoa foi para o protesto, Banco Central, por conta de um cheque, e naquele atendimento nós perdoamos esta pessoa. E ela tinha me dito: tem alguém que eu ainda não consegui perdoar. Eu disse: vamos fazer uma oração. Pai, eu perdoo fulano de tal,
por ter me prejudicado, sujado meu nome, pisado na bola. Eu falei, perdão é decisão, não é sentimento. Quando você diz, eu não consigo perdoar, é porque você está indo pelo sentimento. Você tem que ir pela decisão. Você não perdoa porque a pessoa merece, você perdoa porque você precisa. Você que amarra a tua vida, você que impede Deus de fazer o que precisa ser feito. Então, em nome de Jesus, se apresse em perdoar. E é mais fácil você perdoar quando é uma semente no teu coração. Não deixa criar raízes, porque depois que cria raízes, é difícil arrancar uma árvore. Amém? Perdoa prontamente, imediatamente, completamente. E diga, diabo, você não tem mais poder para marcar a minha vida e roubar minhas bênçãos, em nome de Jesus. Então, se você vasculhar o teu coração, você vai ver quanta coisa tem no teu coração pelo fato de você não ter perdoado. E isso é muito sério. Precisamos da revelação do amor de Deus pelo Espírito Santo na nossa vida. Porque quando você tem esta experiência com Deus, vida cristã vai ser suave para você. Como Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele está dizendo, troque o teu fardo pelo meu, o teu jugo pelo meu. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas você quer continuar do mesmo jeito, tal e qual, fazendo como sempre você fez. Ministério para mim é algo suave. Nunca ninguém me ouviu reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar, blasfemar por conta de ministério. E não vão ouvir. Porque eu não posso ser infantil, menina e criança. Eu fui pregar numa igreja, e o pastor que me antecedeu, para me anunciar, ele começou a falar da igreja dele. Eu fiquei constrangido da forma como ele se dirigiu à igreja. Aí eu disse, Deus me dá habilidade para tratar com isso, porque não só o pastor está doente, mas a igreja está doente. Aí assumi a palavra e disse assim, amados, antes de ministrar qualquer coisa, aproveitando o gancho que o pastor deu, não falei com ele, não conheço a realidade deste ministério, o dia a dia desta igreja, mas uma coisa é certa, precisamos ajustar as coisas. O pastor precisa amar sua igreja, porque o pastor que ama sua igreja não vai falar mal da igreja, e a igreja precisa amar o seu pastor, porque a igreja que ama o seu pastor não vai falar mal do seu pastor e da liderança. Amados, foi um chororô ali, que não precisei nem pregar naquele dia. Foi algo lindo da parte de Deus. Não sei se o céu desceu, se a terra subiu, mas uma coisa é certa, a glória de Deus foi poderosa ali naquele lugar. Esta palavra é uma palavra para curar você, sarar você, libertar você. Ninguém me manda recado, mande você recado para os irmãos. Eu quero fazer aqui, abrir um parênteses para falar do irmão Maurício. O irmão Maurício não era da nova geração. O irmão Maurício, ele ainda estava limitado a pegar pedacinhos de papel e marcar pacientemente versículos da palavra. Ele levava na empresa que trabalhava, e todos os dias ele entregava na mão
de vários dos funcionários, se não todos os funcionários, uma mensagem da parte de Deus. Irmão, um dia, uma pessoa lá daquele lugar conversou comigo e disse assim: você é pastor? Eu disse: sou. Falei: tem um irmão aqui que todo dia dá um versículo para a gente. E a pessoa tirou e mostrou para mim um versículo e disse assim: Deus falou tanto comigo através desse versículo. Já faz tempo que Ele deu, mas eu trago comigo, guardado na minha carteira, dentro da bolsa. E todas as vezes que eu não estou bem, eu leio esta palavra. E os olhos marejaram, se encheram d'água por conta desse irmão. Hoje, sabe o que ele faz? É pela internet. Ele tem um celular chique. Todos os dias ele manda mensagem para um batalhão. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que abre, tem gente que não abre, mas Deus nunca deixa de falar, irmão Maurício. Eu achei que sabia o que era evangelismo. Fui num trabalho em São Paulo, numa conferência profética do pastor norte-americano David Robertson. Fiquei hospedado na casa da diretora do DEIC de São Paulo. Eu não sabia que ela era da polícia. Quando ela chega em casa, ela coloca a arma em cima do aparador, colocou a identificação em cima do aparador. Eu falei: obrigado, Senhor, pelo menos proteção a gente tem, aleluia, glória a Deus. De manhã, esta mulher se levanta e se prepara para trabalhar. Antes de sair de casa, ela pega um pouco de panfleto e ela sai distribuindo logo no corredor do seu apartamento. Tudo bem, vizinha? Jesus te ama. Tudo bem, vizinho? Jesus te ama. Ela entrou no elevador, um por um: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu estava aqui, falei: não sou crente, não conheço essa mulher, nunca vi na minha vida. Ela não tinha vergonha. Quem faz evangelismo não pode ter vergonha. Eu fiquei depois constrangido e fui orar e falar com Deus: Deus, me perdoa. Por que Deus me levou na casa dessa mulher, sendo quem ela era? Sabe, ela fazia a segurança do Frank Sinatra quando ele veio para o Brasil. Ela era responsável em fazer segurança dos grandes nomes, dos artistas do Brasil, nacionais e internacionais. Essa mulher armada, com a sua identificação, o posto que ela tinha. Ela chegou na saída do apartamento: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. No ponto de ônibus: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Dava panfleto para todo mundo. Entrava no ônibus, sempre o mesmo ônibus que ela pegava. Já conhecia o motorista, já conhecia o cobrador e já conhecia alguns daqueles passageiros. Jesus te ama, 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 Jesus te ama. Eu sentei lá no fundo e fiquei assistindo o que ela fazia. A mulher sentou lá na frente. Todo mundo que entrava: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aonde essa mulher descia, ela entregava um panfleto e dizia: Jesus te ama. Pergunta: quantos panfletos você já entregou na sua vida? Quantos versículos você já entregou na sua vida? Você prega a palavra de Deus todos os dias para alguém? Você ora pelo menos para uma pessoa por dia? Nós precisamos mais do que nunca do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque sem o Espírito Santo nós somos terra sem adubo. Nós vamos ser estéreis, não teremos frutos. Os frutos precisam começar a nascer primeiro na tua vida, depois na tua casa, no teu lar, na tua família. Precisa nascer no meio da tua parentela, precisa nascer na tua vizinhança, precisa nascer na onde você trabalha, onde você estuda, no clube que você frequenta, com as pessoas com quem você anda. Guarda o que eu vou te falar. Até hoje você não tinha esse entendimento do Espírito Santo, mas agora você tem. E o Espírito Santo quer usar você.
O Espírito Santo já mora dentro de você. Você é morada, casa, habitação, templo do Deus vivo. O véu se rasgou de alto em baixo. A glória de Deus saiu do templo para habitar em mim e habitar em você. Só que nós vivemos como crentes que não têm o Espírito. Vivemos como pessoas do mundo. A nossa linguagem é uma linguagem como aqueles que vivem sem Deus. Palavrões, xingamentos, maldições, deprecações. O tempo inteiro você é impaciente, nervoso, chateado, aborrecido, irritado. O tempo todo uma perturbação. Mas quando você compreende o que é estar com Deus, o que é ser de Deus, o que é viver de Deus, tudo vai ser diferente na tua vida em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse em pé, Ministério de Música, por favor. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Vamos sair da teoria agora para a prática. O Espírito Santo fala no teu coração. Quanto tempo faz que você não orou mais em línguas? O diabo diz que você é pecador, que você é pecadora, mas o diabo é mentiroso. Este Espírito Santo mora dentro de você, e se você se relacionar com este Espírito que é santo, você vai se tornar santo. Não ignore o Espírito Santo, não despreze o Espírito Santo, nunca abandone o Espírito Santo. Você que não é batizado no Espírito Santo, este é o momento onde a glória de Deus vai tomar conta deste ambiente. Como aconteceu no dia de Pentecostes, aquele lugar tremeu, e viram línguas repartidas como que de fogo. Você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dizer: você não é fraco, você é forte, mas só pode ser forte em Deus. O Espírito Santo vai te dizer: não desiste, eu sou contigo, eu estou te guiando pelo caminho. Eu te dirijo, eu te tomo pela mão, carrego no colo se for preciso. Tire os olhos daquilo que é só material, porque as coisas materiais vão e vêm. O importante é a tua vida que aqui está. Corre calababarra xalabaçô. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te tocar. Peça perdão e diga: Espírito Santo, eu te ignorei, andei sem ti, vivi por mim mesmo. Corre calababarra xalamanaçô requei candalabaçô. Corre canda yachala babarra xalabaçô. Há doce Espírito aqui, sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa que está sobre nós.
teu poder, te adoramos, te adoramos, por tua presença aqui, e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce, doce presença, presença santa, que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos, te adoramos, por tua presença aqui, que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. olhos fechados, cabeça curvada. Eu gostaria que você pudesse permitir que o Espírito Santo tocasse você neste momento. Por favor, ninguém ande, ninguém se mexa, ninguém vá ao banheiro, ninguém vá tomar água. É você, o Espírito Santo, agora. Toca, Espírito Santo. Mais. Doce presença, Presença santa, que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença aqui, e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Este é o momento que o Espírito Santo toca você, cura você, sara você, liberta você. Deixa o Espírito Santo fazer algo na sua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só a igreja. Doce. Só a igreja. Presença que está Sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença aqui,
e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos se assentar. Sabe, você vai sair daqui hoje e vai buscar esse enchimento do Espírito durante a semana. Eu creio que Deus marcou muitas pessoas nesta manhã. E você vai começar a fluir em Deus. Oh, recanda lá, passou. Irmã Creuza, Deus já ouviu muitas das tuas orações. Você é uma intercessora e nada pode parar você. O que acontece dentro ou fora da tua casa. Você tem um coração que Deus escolheu e separou. Deixa Ele encher você. Ele vai te encher novamente. O diabo não pode calar a tua boca. Corre, caixa lá, manassou. Aquela irmã Creuza de Queimados, aquela humilde igrejinha sabia o poder da oração dessa irmã. Aquele grupo de oração. Corre, cala, baba, chore, canda, labasi. Corre, cala, baba, rachala, basso. Aleluia. Mais de ti, mais da tua paz, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus, mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua paz. Existe uma unção neste lugar. O Senhor te achou. Desarma o teu coração. Desarma a tua mente e abre o teu coração.
Deixa o Senhor te tocar. Saia daqui diferente de como entrou hoje. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar? Amados, antes de irmos embora, nós vamos entregar ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta e a nossa semente. Ele merece muito mais, amém? Diga aí, Ele merece muito mais. Que o Senhor possa te levantar nessa manhã. Mas antes de você se levantar, Ele vai colocar você de joelhos. Oh, recala, babarrachá. O Espírito Santo está me mostrando muitos irmãos e irmãs que estavam dentro da igreja, mas estavam com o coração distante, longe de Deus. Vir na igreja era protocolar, uma formalidade, uma religião. Mas agora, em nome de Jesus, tudo vai ser diferente. Você precisa escolher aonde vai ficar para criar raízes profundas, para poder produzir para Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te separou para este ministério. Que você aqui possa ser uma grande bênção em todos os sentidos, e que o Senhor possa abençoar muito as obras das tuas mãos, as sementes que você tem plantado nesta igreja, neste ministério, nesta obra. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda a legalidade que o inimigo muitas vezes encontra. Eu repreendo em nome de Jesus todo acidente, incidente. Repreendo em nome de Jesus toda malignidade, todo enfrentamento das trevas contra você, sua casa, lar, família. Eu quero profetizar que esta semente que você entrega é a semente que vai permitir que a graça e o favor de Deus possa se perpetuar na tua casa, nos teus caminhos, no seu trabalho, na tua empresa, em nome de Jesus. Você pode fazer a sua oferta com as maquininhas de cartão, que aqui está, temos um ali com a Gabi e a outra ali com a Robeli. Você pode fazer o seu Pix em nome da Igreja da Fé Cristã. Nossa chave é 01 014 097 /1000 ao contrário -54, que é o CNPJ em nome da própria igreja. Você pode fazer o teu depósito, transferência bancária, ou até mesmo entregar na administração da igreja. Se você não, durante a semana, se você não trouxe agora, que você traga depois. Esta semana é uma semana de desafios, geralmente dia 10, dia 20, dia 30, são semanas de desafios para nós, amém? Separa o teu melhor, enquanto nós vamos cantar mais uma vez este cântico. Pode ser, vai lá. Aumenta o violão um pouco. E Deus te devolverá muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor, dê amor, dê fé, dê com um sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Pai querido, Deus amado, nós abençoamos cada dízimo, cada oferta, cada semente. Cada irmão que contribuiu de livre e espontânea vontade, tocado e movido pelo Teu Espírito Santo de Deus. Fazemos tudo de forma espontânea, voluntária e livres, porque temos alegria, Senhor, de contribuir com a Tua obra.
Eu quero pedir que o Senhor possa prosperar muito esta igreja e este ministério, para que cada um dos projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração aconteça em nome de Jesus. Deus abençoe aqueles que contribuíram, aqueles que não contribuíram, não puderam e não quiseram. Em nome de Jesus, abençoe os trabalhadores desta igreja, aqueles que estão sem emprego. Em nome de Jesus, abre uma porta excelente que ninguém pode fechar. Em nome de Jesus, olha para aqueles que precisam de aumento salarial, reconhecimento da profissão na carteira, libera, Senhor, em nome de Jesus. Olha para aqueles que estão à espera de um chamado da empresa, em nome de Jesus, que aconteça por estes dias. Abençoe, Pai, cada um que aqui está, aqueles que trabalham por conta, aqueles que têm a sua própria empresa, aqueles que são autônomos, profissionais liberais, empresários, em nome de Jesus, que a tua graça, Senhor, seja sobre a vida de todos eles, multiplique e abençoe, em nome de Jesus. Eu creio na tua bênção, e o diabo está derrotado em nossas vidas, e seus demônios debaixo dos nossos pés amarrados, amém? Adriano, depois conversa comigo lá, tá bom? Queridos, fiquei muito feliz de ver Joel, Lourdinha, Janete, Irmanice, né? Vencemos, graças a Deus, aleluia, né? E todos vocês que estão aqui, amo cada um, vão para casa, ótimo domingo, que vocês possam passar em família. E antes de ir embora, decreto 2022, sob a direção do Espírito, ou melhor, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um ano de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos, e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo à santificação pela palavra. Por isso, buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra, e preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará a direção rumo à vitória. Senhor, nós abençoamos cada projeto de vida, cada pedido que aqui está. Em nome de Jesus, honra os teus filhos e as tuas filhas, a tua igreja, segundo a tua vontade e propósito, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, vão na paz.